Oi, turma, do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomena Miranda, continuação do capítulo 21, As Batalhas Difíceis. Ouvidam que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Na alucinação que os toma, perderam a faculdade de raciocinar com discernimento, nada mais vendo além das suas construções desafiadoras e suas lutas sem quartel, arrebanhando sempre novos adeptos como vítimas ou solidários. Nosso objetivo é diminuir os efeitos de tão rude comportamento no organismo social, libertando das malhas obsessivas aqueles que neles tombaram por insensatez e leviandade, diminuindo dessa forma os males que têm lugar na sociedade contemporânea. A solução final está nas mãos do comandante da barca terrestre, nosso mestre e senhor. Não havia lugar para as novas interrogações, desde que outros deveres o requisitavam. Permanecemos em nosso centro de atividades e, enquanto não éramos convocados para novos cometimentos, reunimos-nos, Lopes Neto, Ivon, outros amigos e nós, resolvendo visitar algumas instituições dedicadas ao bem, algumas públicas governamentais, outras pertencentes a organizações não governamentais, a fim de aprendermos com os companheiros dedicados às lições do bem servir. Elegemos inicialmente um hospital público de emergência e não pudemos ocultar o constrangimento que nos tomou conta, ao observarmos o volume de enfermos e sofredores, assim como a indiferença com que eram tratados. A sala estava repleta, assim como o corredor mal cuidado, onde predominavam o descaso para com a vida humana e a agressividade de alguns funcionários remunerados para bem servir. Desconsiderados dos seus direitos de apoio de atendimento, os pacientes rebocavam-se nas dores mais diversas, lutando por uma vaga para chegar ao médico, normalmente indisposto, talvez pelo cansaço ou pela saturação, demonstrando a falta de ética e de compaixão para com o próximo. Certamente não se poderia atender a todos de uma só vez, nada obstante seriam possíveis a gentileza, paciência e misericórdia para com os aflitos. O intercurso entre os encarnados e desencarnados era assustador. A maioria dos pacientes apresentava dolorosos quadros de perturbação espiritual em variado grau de profundidade, desde as obsessões simples às subjugações e vampirizações pertinazes. Chamou-nos a atenção um senhor de 60 anos, aproximadamente, que se encontrava numa cadeira de rodas no corredor estreito, banhado de álgido suor, com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. A funcionária mal disposta acusava o médico de ainda não haver chegado, não vendo outra senão a alternativa de procurar socorro em outro nosocômio. Aprofundando a observação, constatamos que, ao lado da cardiopatia, que se refletia em todo o aspecto do enfermo, um espírito feroz houvera-lhe atacado correntes metálicas que lhe apertavam o tórax, enquanto tentava asfixiá-lo. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como solução. O senhor estertorava, sem forças para reagir, com a mente totalmente desvarada. Repentinamente sofreu um vágado e estabeleceu-se o pânico ante a gritaria de que alguém estaria morrendo sem assistência. Um enfermeiro que caminhava pelo estreito espaço correu em seu auxílio, massageando-lhe o tórax na área cardíaca, enquanto seu inimigo desencarnado com a fáscies patibular exultava de contentamento. Em agonia, a senhora que o conduzia pôs-se a suplicar o auxílio divino e não tivemos outro comportamento senão o de nos aproximarmos, e enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivon Costa dispôs-se a aplicar bioenergia, a princípio, em movimentos de liberação dos fluidos morbíficos que os asfixiavam, para logo depois transmitir-lhe vitalidade. Saindo lentamente do delíquio, banhado em suor e com a expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Acompanhamos-o e notamos que o perverso vingador havia perdido momentaneamente o poder exercido sobre a vítima, em razão da energia benéfica do nosso companheiro espiritual. Mantinha-se, no entanto, vigilante, aguardando quando nos acercamos e tentamos um contato mental com o mesmo, que logo disparou o verbo agitado em queixas amargas. Por incrível que pareça, arengou, quase insano. Tratava-se de meu filho único, se assim o posso chamar.
homem portador de pequenos haveres, que eu era, porém vitimado pela asma desde a infância, há cerca de 30 anos, numa das minhas crises mais terríveis, desejando apoderar-se dos bens que me pertenciam durante uma inesquecível crise de dispneia, o infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas após o ato hediondo, que ninguém viu, voltou-me o corpo para a posição de quem se sufocara durante o sono. Não houve nenhuma suspeita, por ser conhecida a minha velha problemática. Eu não podia acreditar enlouquecido que fiquei com o terrível quadro que se apresentou no dia seguinte. Durante o enterro do meu corpo, enquanto eu vociferava infeliz, ele fingia chorar, lamentando a morte do seu genitor querido. Jurei vingar-me do miserável, o que venho fazendo com critério nos últimos 5 anos, quando lhe surgiu o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. Não lhe darei tranquilidade até vê-lo aqui, ao meu lado, quando iremos ajustar as contas. O amigo Yvon, sensibilizado com o drama do desencarnado, tentou um diálogo pelo qual ele não estava interessado, permanecendo-lhe ao lado como a serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. Quando os servidores da saúde compreenderam o grave compromisso assumido para com o seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Acompanhamos também, naquele caos, o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencarnados, assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos demandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. Compreendemos que nada mais poderíamos fazer naquele instante e, após acompanharmos diversos outros casos estarrecedores do intercâmbio infeliz entre as duas populações, a terrestre e a espiritual, na área da saúde, rumamos a um lar de meninas dirigido por uma ONG que desfrutava do elevado conceito ético da cidade. Então vamos lá, uma coisa de cada vez, que vai entrar agora outro caso. Eles foram visitar um hospital para ver como é que estava lá, né? Eles fazem, a equipe espiritual, eles sempre fazem visitas em diversos locais. Então aqui eles fizeram a visita num hospital, viram a má vontade de alguns enfermeiros e funcionários, lotado o hospital, doente, né? Aquele quadro que a gente já conhece. Deixa eu só marcar aqui para mim não esquecer. Eles fizeram a visita no local onde a gente já está acostumado, né? Infelizmente, para nós não é novidade nenhuma que o hospital tenha doente pelo corredor, que a situação seja caótica, que um tem mais necessidade do que o outro de ser atendido, porém às vezes não tem médico, o médico não chega a tempo, então o médico atende com muita má vontade. A gente sabe que às vezes o médico trabalha em 2, 3 hospitais, ele está tão cansado que ele vai para o fundo lá de uma sala e vai cochilar um pouco, enquanto isso tem paciente morrendo dentro do hospital. E aí aconteceu esse caso do coração do rapaz aqui, que deu problema, né? Deu ataque cardíaco nele. O enfermeiro que passava tentou salvar a vida dele, né? Fazendo a massagem cardíaca. E nesse momento a equipe que passava viu o que estava acontecendo e que não era só uma coisa carnal, não era só o coração. Havia um espírito ali tentando sufocar o doente, né? E aí foram perguntar, por que você está tentando matar ele, né? Aí ele falou, olha, eu fui pai desse cara na outra vida, ou até nessa mesma, não entendi direito, mas ele me matou, porque ele queria meus bens, né? Então hoje eu quero matar ele, eu quero ele aqui, desse lado, pra gente acertar nossas dívidas. Então há muito tempo que eu tô pressionando ele para ele morrer, eu quero ele aqui, do lado espiritual. Então, olha como é grave aquilo que a gente faz na vida das pessoas, né? Tá certo que foi aqui um crime hediondo, o filho matar o pai por conta de bens, né? Mas às vezes a gente não precisa matar ninguém. Às vezes a gente só tem um pensamento negativo para uma pessoa, né? A gente não desvincula, a gente não corta laço, a gente não pede perdão, a gente não se perdoa e cria aquele laço com a pessoa ainda encarnado. Aí quando desencarna, quem vai primeiro vem perturbar o outro que ficou. Porque nós estamos presos na carne. Para eles é mais fácil atacar a gente enquanto a gente está preso na carne. Se a gente está do outro lado, é um brigando com o outro de igual para igual. Agora aqui não.
aqui é uma luta desigual, porque eles enxergam a gente, enxergam o nosso íntimo, nossos pensamentos, nós não enxergamos eles. Então, eles atacam a gente sem a gente perceber, né? E quando vê, nós estamos doentes, nós estamos aí no fim da linha, porque a obsessão é extremamente forte, né? Então, nos hospitais, como ele está mostrando aqui, existem os bons funcionários, os maus funcionários. E aí tem uma mensagem que ele coloca aqui que eu achei assim, né, fundamental para todos aqueles que são servidores na área da saúde, né? Quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido com o seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Então, aqui ele chama a atenção de como é importante essa área da saúde. Não é só a questão da saúde física, da questão material, mas também da área espiritual, como é importante médicos, enfermeiros, técnicos, todos os faxineiros envolvidos na área da saúde, como eles estão compromissados com a vida do próximo, com a vida, não é só a vida física, coração, pâncreas, rins, mas também com a vida espiritual daquela pessoa. Se a pessoa continua encarnada ou ela desencarna, quem está ali naquele processo, ajudando, colaborando com aquela pessoa, ele acaba se envolvendo no processo de encarno ou desencarno daquela pessoa. Ele está batendo o martelo se ela deve viver ou morrer. Então, é uma responsabilidade tão grande ser médico, enfermeiro, técnico, até o faxineiro do hospital. E as pessoas não entendem essa responsabilidade. Na hora de ir lá prometer, fazer juramento na formatura, que vai servir, que vai fazer e acontecer, tudo é lindo e maravilhoso. Na hora de ser chamado de doutor, é o maior orgulho da vida de um pai, de uma mãe, falar, eu tenho um filho médico, eu sou doutor, eu sou doutora. Mas na hora de atuar mesmo, fica escolhendo o paciente, fica escolhendo o momento de atender o paciente, né? A ganância de ganhar dinheiro é tão grande que fica em 2, 3 hospitais, depois o corpo deles não aguenta. Aí eles não aguentam atender bem. Então aqui o livro chama a atenção, e isso daqui é falado direto por Jesus, é o bem servir. Se você não souber servir bem, isso volta contra você, né? Tem cara que se forma como médico e vai lá e vira doutor para abortar, ganha rios de dinheiro com isso. Então, ao invés de fazer o bem, faz completamente o contrário do que deveria ser feito. Isso daí, o preço é alto e as pessoas não acreditam. Aí vem histórias como essa que são reais, né? Eu acredito que seja completamente real, porque a gente sabe que existe isso, a questão da obsessão, a questão das dívidas, né? E que a espiritualidade não dorme, a espiritualidade está o tempo todo ali, assumindo, né, responsabilidades, ajudando no que eles podem. Você vê que é uma equipe que estava passando por um hospital, fazendo uma visita, não conhecia ninguém que estava ali. Mas eles não conseguem ver a gente passando por um sufoco e não vir socorrer. Para eles não tem tempo ruim. Agora, por que que o homem é tão seletivo? Por que que o homem faz essas coisas? Ah, agora eu tô cansado, eu vou descansar. Agora é a hora do meu almoço e o cara tá morrendo lá no corredor. Mas e aí, eu não almoço? Almoça. Mas aí é aquela coisa, a gente fala tanto na questão do votar, gente. A gente fala tanto na questão da política, mas fala e não faz, né? Se a gente aceita essa política podre que tá aí, que mata pessoas, nós somos tão coniventes quanto eles nesse processo. Se você consegue pagar um plano de saúde, parabéns. Mas e aquelas pessoas que não conseguem? Hoje mesmo eu tirei sangue em casa, o enfermeiro vem aqui, beleza. Eu consigo pagar. Paguei 800 pau de exame hoje. Graças ao bom Deus, eu trabalhei, eu consigo esse dinheiro. Daqui a 6 meses eu vou ter que gastar de novo isso, porque a cada 6 meses eu tenho que fazer exame. Mas eu podia muito bem estar na fila de um hospital público hoje, esperando a minha vez para tomar sangue, numa fila de 40, 50 pessoas. Então, quem consegue, amém. Que bom. Mas a gente tem que pensar naquele que não consegue também, né? E para isso não tem outro meio. Infelizmente a gente é obrigado a falar e agir diante da política, porque quem faz a política pública de saúde, educação e segurança são esses caras lá em cima, é meia dúzia de cara que tá lá em cima, que tá brincando com a vida de quem tá aqui embaixo,
Nós somos a base da sociedade. Os trabalhadores são a base da sociedade, nós somos a base. E a gente fica na dependência de quem está lá em cima, que a gente coloca lá em cima. A gente coloca a cara lá em cima para mandar na gente, para matar a gente. Vê bem. Então, eu sei que é um livro espírita, eu sei que é uma... A gente está conversando sobre a questão da obsessão, né? Das doenças que não vêm à toa. Esse cara que tinha problema cardíaco já é por conta do problema que ele teve, dele ter matado o pai dele na outra vida. Então esse espírito veio perturbar ele de forma que ele teve problema cardíaco. A gente sabe que as doenças não são acaso, eu acabei de ler isso no livro Palavras de Vida Eterna, que todas as doenças que chegam porque nós causamos elas. As doenças não vêm com a gente é que cria, né? Mas independente desse tema, do que nós criamos, das obsessões que existem, também tem a questão política, pra gente parar e pensar, opa, vem aí, né? Quem vai colocar lá em cima é um cara que realmente eu acredito que vai fazer alguma coisa pela população, ou é um cara que, eu não gosto do A, então eu vou votar no B. É só porque esse cara é assim, então eu vou votar no outro porque eu não tenho alternativa. A gente não pode pensar dessa forma, né? A gente tem que ver realmente quem vai trabalhar por nós, e é difícil. O negocinho difícil é alguém na política que realmente pense pelo povo e haja pelo povo. Tudo quer mostrar serviço para permanecer no poder, para permanecer ganhando dinheiro a rios, né? E dane-se o resto. Então a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Tem que haver uma mudança nesse pilar aí, porque senão as coisas nunca mudam. Se a gente não mudar o que está lá em cima, também não muda o que está aqui embaixo. A situação de vida das pessoas está cada vez pior. Com todo mundo que eu converso, o custo de vida está alto, altíssimo. Nos meus exames eu pagava R$400, hoje eu paguei 800, paguei o dobro, né? Então não tá fácil para ninguém, não. E se a gente não melhorar isso na questão política, vai ficar cada vez pior, né? Então é um conjunto de coisas que a gente para pensar através de uma leitura. Olha como que a leitura é importante, ela abre a cabeça da gente, né? Para uma série de coisas, uma série de conhecimentos. E muitos nós temos, mas estão adormecidos. A gente se conforma com aquilo e ponto. Eu já vou para o hospital, eu já sei que eu vou ter que pegar uma fila, uma senha de 50 pessoas na minha frente, já vou levar uma maçã na sacola, levo um banquinho para me ficar sentada. Ou seja, essa conformação toda faz com que as coisas não mudem. E tem que mudar. A gente está aqui para isso, para transformar. A gente não está aqui para se conformar, a gente está aqui para transformar, tá certo? Fiquem com Deus.